A paz do Senhor para os irmãos, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para glorificar o nome do Senhor, também trazer uma palavra de meditação para todos nós, uma palavra de reflexão, de acordo ao que Deus colocou em meu coração. Eu quero deixar para a meditação de todos os irmãos que está nos acompanhando no livro do profeta Jeremias, no primeiro capítulo do livro de Jeremias, lá no versículo de número 11. Versículos 11 e 12. Jeremias capítulo 11, versículos 11 e 12, que nos diz assim a palavra do Senhor. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Meus amados irmãos, estava meditando, e esse texto me veio ao coração. No livro do profeta Jeremias, quando Deus questiona ao profeta acerca do que ele vê. Aqui nesse texto, é no momento ou no tempo em que Deus convoca aquele profeta, consagra aquele profeta, revelando a sua chamada, mesmo antes da sua mãe ter lhe concebido no ventre materno. Deus revela para o profeta Jeremias que ele já tinha sido escolhido por Deus e que ele tinha sido consagrado como profeta entre as nações. E Deus aqui, neste capítulo, no versículos 11 e 12 do capítulo 1, Deus faz ao profeta uma pergunta acerca do que é que ele estava vendo. E quando o profeta revela que ele estava vendo uma vara de amendoeira, Deus faz um elogio à visão do profeta, dizendo: vistes bem. O que Deus colocou em meu coração acerca desses versículos é que, de acordo com esse contexto, tem toda aqui uma explicação teológica sobre esse contexto aqui, mas o que Deus colocou em meu coração é sobre a nossa forma de ver as coisas. Logicamente que Deus, quando pede para que Jeremias olhasse o que ele estava vendo, e quando Jeremias viu a vara de amendoeira, no contexto de Israel, a vara de amendoeira revela esperança, porque a amendoeira é a árvore da esperança. Por quê? Porque no fim do inverno, ela é a primeira árvore a começar a florescer, mostrando que o inverno está terminando e que o verão está começando. E quando Deus ele manda que o profeta olhasse para a vara de amendoeira, e quando o profeta vê aquela vara, e Deus disse: olha, você viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir, Deus estava ensinando para aquele profeta que, assim como aquela amendoeira vigiava o fim da estação do inverno para anunciar a chegada da primavera, assim Deus também estava vigiando a sua palavra, velando para que tudo aquilo que ele falou se cumprisse integralmente. Então, entre outras palavras, Deus estava falando para Jeremias, diante daquele contexto todo, que ele é fiel. Observe que no reino de Deus é muito importante a forma como vemos as coisas. É tanto que a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo, ele escreve, e ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento do mundo, dos homens que não conhecem a Deus. Então a primeira faculdade que o homem sem Deus ele perde
é a sua forma de enxergar, é a sua forma de ver o mundo. E a gente vê isso em exemplos bem práticos. A gente vê isso no dia a dia quando as pessoas observam as coisas em uma visão muito pessimista, de incredulidade, em uma visão de destruição, em uma visão sem esperança. Mas nós que temos Cristo em nosso coração, nós temos uma visão diferente. Nós temos uma forma diferente de ver as coisas. Nós não enxergamos as coisas como o mundo enxerga. E é muito importante a nossa forma de ver as coisas para Deus. Observe que quando Deus chama Moisés, você vai ver essa passagem lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, quando Deus chama o profeta, chama Moisés, né, o libertador, quando Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro, e Deus chama Moisés. E a Bíblia diz que naquele dia Moisés, ao sair para apacentar o rebanho do seu sogro, Moisés ele tem uma grande visão. E esta visão era uma sarça que se queimava, mas não se consumia. E aquela visão chamou a atenção de Moisés. E Moisés chegou mais perto para ver aquilo. Então, a forma que Moisés enxergava foi que determinou a sua aproximação daquela visão. E foi quando Deus falou para Moisés do meio daquela sarça. Então nós temos que no meio dessa tempestade, no meio desse caos, a única coisa que nós não podemos perder é a nossa visão. A nossa visão não pode ser comprometida. Nós temos que continuar olhando como o profeta Jeremias, que ao ver aquela vara de amendoeira, ele viu que Deus ele é fiel em suas promessas. Deus ele não vai deixar que nenhuma das suas promessas, que nenhuma das suas palavras caia por terra. Não deixe que a situação, não deixe que o momento, não deixe que as tribulações comprometa a tua forma de ver as coisas. Comprometa a tua forma de enxergar o mundo pelos olhos da fé. A gente vai ver no livro de Hebreus, no capítulo 11, que a fé é uma forma diferenciada de você enxergar as coisas. Porque o escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, a nossa forma de enxergar não é como o mundo enxerga. O mundo, ele enxerga baseada no materialismo, no imediatismo, naquilo que se pode tocar, naquilo que se pode ver. Mas o cristão, ele não tem a sua visão baseada nessas coisas. O cristão, ele enxerga a esperança em meio ao caos. Ele enxerga a luz no meio das trevas. Ele enxerga a salvação no meio da perdição. Ele enxerga o milagre no meio da enfermidade, a vida no meio da morte, porque é uma forma de nós enxergarmos as coisas pelos olhos da fé. A fé faz com que a gente traga à existência coisas que não existem. E tudo isso depende da nossa forma de ver o mundo, da nossa forma de enxergar as coisas. Então, não perca a tua visão espiritual. Jeremias ele foi confrontado com Deus como ele enxergava as coisas. E quando Jeremias, no meio daquilo ali, ele conseguiu enxergar a vara de amendoeira, ou seja, conseguiu enxergar a fidelidade de Deus, a vigilância de Deus com a sua palavra, conseguiu enxergar que Deus ele vela por cada palavra que ele diz para cumprir. Deus disse para Jeremias: você viu bem. Um elogio de Deus para o profeta. Você viu bem, Jeremias, porque assim como esta amendoeira vigia o fim da estação do inverno e anuncia a chegada da primavera, assim também eu vigio o fim das coisas ruins, porque inverno é uma estação ruim. Inverno significa tempo de luta, tempo de escassez, tempo de prova. Mas a primavera, ela significa o tempo da bonança, o tempo do refrigério,
o tempo da colheita. A primavera é o tempo em que as flores brotam, em que anuncia tempos melhores. E é isso que Deus estava falando para o profeta. Eu velo sobre a minha palavra. E também, Jeremias, eu velo para mostrar que os tempos ruins passam e tempos bons, eles voltam. E eles começam novamente. Então, meus amados irmãos, não perca a sua visão no meio do caos. Não veja as coisas pelos olhos do pessimista, pelos olhos do homem que não teme a Deus ou que não o conhece. Veja as coisas pelos olhos da fé. Veja as coisas pelos olhos da esperança. Como diz o profeta Jeremias no livro de Lamentações, eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Não importa as circunstâncias, não importa como as coisas ficam ou ficarão. O que importa é que Deus é fiel. O que importa é que, assim como aquela amendoeira anuncia o fim do inverno e o início da primavera, Deus também, com a sua palavra, ele anuncia que os tempos ruins passam e os tempos bons chegam. Ele também anuncia que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Ele anuncia também que aqueles que semeiam a sua preciosa semente, com lágrimas, chorando, voltarão com certeza consigo, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Lembre-se de uma coisa, que para toda aflição há um consolo de Deus, que para toda tristeza há um tempo de alegria. Então não tenha uma visão pessimista diante das coisas, mas creia em Deus. Creia que a tua vida está no controle de Deus. Não seja como aqueles discípulos que no meio do mar, ao ver Jesus andar sobre as ondas, estava com a sua mente comprometida, com a sua visão comprometida, e olhavam para Jesus e diziam: é um fantasma. Não confunda a tua visão. Enxergue pelos olhos da fé. Contemple dias melhores para você, para a sua família, para a sua vida, para a sua casa, para os seus negócios. Não deixe que a tribulação, a tua caminhada, a tua jornada, como os discípulos no caminho de Emaús. Aqueles homens no caminho de Emaús, eles estavam tão aflitos, eles estavam tão sobrecarregados, diante de tanta tristeza, diante de tanta angústia, que aqueles homens, eles achavam que o meigo nazareno, que estava andando ali com eles no caminho de Emaús, era só mais uma pessoa, era só mais um viajante, era só mais um peregrino, sem saber que ali eles estavam conversando com o Salvador do mundo. Então não perca a tua visão. Continue com a tua visão comprometida com a palavra. E no meio do caos, assim como Jeremias, enxergue uma vara de amendoeira. Enxergue a esperança. Enxergue o anúncio do fim do inverno e a primavera se aproximando em tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações, nos dando sabedoria para vivermos esses dias difíceis. Que Deus nos abençoe e tenham todos uma paz do Senhor.